Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Dia 13 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um devocional essa manhã, para a glória de Deus. E hoje nós vamos fazer leitura em 1 Samuel, no seu capítulo de número 10. Pretendo ler todo, mas se não conseguir, a gente lê o restante amanhã. E esse capítulo de número 10 vai falar sobre a unção de Saul como rei, né? Samuel unge Saul rei. No capítulo anterior a gente vai ver que Deus cria uma estratégia para que Saul se encontrasse com Samuel. Já tinha ministrado ao coração de Samuel que ele seria o rei, que Saul seria o rei. Ali tem um banquete, né? Samuel fala algumas palavras que deixa Saul intrigado, né? Ele diz que ele é o menor porque Samuel está falando aquilo daquela forma. Ele é o menor, ele é da menor família, da menor tribo. E aqui Samuel já tinha, né, uma direção do Senhor de que Saul seria o rei. E aqui vai ser a unção, né, sobre Saul como rei de todo Israel. Então vamos ler. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelca, ou quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão, pois, pães que receberá da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor te apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quem é, né? Que se enche do Espírito de Deus e não muda, não vira uma outra pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor já mudou muito você. Assim como já me mudou muito. Quando o Espírito dele chega, a gente pode até tentar caminhar para outro rumo que o Senhor não queira, mas o Espírito, ele nos traz de volta. Não é por aí, minha filha. Não é assim, meu filho. Quem é que passa pelo Senhor e não é transformado? Aqui, Samuel também fala com Saul que vai acontecer coisas para ele entender as confirmações de Deus. Porque ele profetiza, ele podia dizer assim: tá falando dele mesmo. Claro que aqui, né, lógico que Samuel era um homem respeitado.
né? E as pessoas sabiam que era Deus que falava por ele. Mas aqui para Saul era tudo novo. Então Samuel vai dizer, ó, no caminho vai acontecer isso, no caminho vai acontecer aquilo, no caminho vai acontecer... Para testificar o que Deus iria fazer na vida dele, para ele entender que ele foi escolhido, né? Então aqui, que ele ia, né? Você vai ser outro homem. No 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque é Deus contigo. Entende? Ele veio, Samuel foi falando as coisas que ia acontecer para Saul entender que Deus era com ele. Que não foi escolha de Samuel, mas que foi uma escolha do Deus Todo-Poderoso. Para que ele fosse príncipe entre Israel, ele precisava saber. Ele precisava sentir. Não adianta as pessoas falarem a você, né? Ah, o seu chamado é isso, é aquilo outro. E Deus não confirmar isso dentro de você. Antes Deus fala com você e depois Deus ele testifica com você. Qual é o seu chamado diante de Deus? Então não vai adiantar a pessoa querer forçar, né? Tem gente que quer forçar a pessoa a ser um pregador, forçar a pessoa a ser um levita, forçar a pessoa a ter algum cargo dentro da igreja, porque gostou, né? Muitos líderes, eu gosto dele, ele vai ser isso. Não é o líder que escolhe o que você será. É Deus que tem que fazer essa escolha. Porque se o homem escolhe, não sendo Deus que direcionou, isso não vai dar certo. O resultado disso é catastrófico. Acredite. Não adianta forçar algo que não vem de Deus. Eu não sou levita. Eu tinha um sonho de ter uma voz linda e louvar. Mas não é. E quando eu subi no altar, certa feita, eu subi, eu disse que eu queria louvar. Foi um dízimo e oferta. Eu gostei de uma música, eu falei com a minha amiga que é levita, eu disse, vamos louvar na hora do dízimo? Vamos. Eu quero louvar. Eu recebi uma carga tão grande ali em cima que eu disse assim, meu Deus, eu não quero louvar não. Porque você está fazendo algo, uma coisa é o Senhor me separar para fazer algo assim. Quem vai falar através da minha vida é o Senhor e as coisas fluem naturalmente. Mas se você quer forçar a fazer algo que não é o seu chamado, não é o que Deus separou para você, você vai receber a retaliação no mundo espiritual. Eu recebi uma carga que eu não estava esperando receber. Por quê? Porque eu meti a mão para fazer algo que não era meu. O Senhor não me separou para levita. Entende? Então não adianta. Não adianta. Você tem que... O Senhor, eu sei qual é o meu chamado. O Senhor já falou comigo. Já usou pessoas para falar. Já testificou. Agora Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai decidir o dia que isso vai acontecer. E eu não tenho nenhuma ansiedade em relação a isso. Porque algo, irmãos, sabe, tem coisas que Deus separa para você fazer que muitas das vezes você não quer fazer. E eu já escutei uma pregação sobre isso, que o seu chamado, muitas das vezes, você vai ser confirmado com o seu não querer. Poxa, eu não queria isso.
Mas é nessa área que o Senhor quer te usar e lapidar você. Então eu não sei, eu não estou aqui dizendo a vocês que eu estou recuando do meu chamado, não. O que o Senhor separou para mim é algo que, ao desenrolar da minha vida, ao passar do tempo, vai acontecer de forma natural e eu não vou me acovardar disso, não. Eu vou para cima. Mas ainda não chegou o momento. Eu não posso dizer assim, eu sei qual é o meu chamado e eu vou meter a mão aqui para fazer antes do tempo. Não existe um exemplo. Deus disse que você ia entre as nações pregar. Amém. O que você vai fazer? Você vai tirar seu passaporte. Você vai aguardar. Agora você vai ficar ligando para uma igreja e outra em Nova York, em Canadá, se oferecendo para que você vá, porque Deus falou não. Deus é que vai dar continuidade a esse chamado na hora dele. Não adianta você querer antecipar o que Deus separou para você, porque tem um momento certo de tudo. É a mesma coisa de você arrancar uma manga do pé antes do tempo verde. Vai servir para quê? Se você gosta de manga verde, vai servir para... Eu não gosto. Não vai servir para suco, no máximo para colocar numa salada. Mas para o que? A minha finalidade mesmo, que é chupar a manga, quer comer a manga, para mim não vai ser bom. Então não adianta, né? Uma borboleta que você tira antes do tempo. Deixa eu ajudar ela aqui. Você está prejudicando a borboleta, tirando ela do casulo. Porque ela tem um tempo certo de se formar. A mesma coisa um bebê. Um bebê, quando ele nasce prematuro, não é ruim. Não tem que ficar na incubadora, não tem que ganhar peso, não tem que colocar as aparelhagens, não tem que... Sabe? Nada antes do tempo é saudável. É bom. Vai ter suas complicações. Muitos bebês prematuros não resistem. Então, não é bom. Eu quero logo ver meu filho. Tomara que nasça logo. Não. Nada antes do tempo é bom. Agora, se o Senhor, assim aprove o Senhor, assim o Senhor quiser que nasça antes do tempo, ele vai nascer quando o Senhor quiser. Então, é tudo quando o Senhor quer. Não queira meter os pés pelas mãos, agir por conta própria, fazer da sua maneira, não vai dar certo. Então, o que o Senhor me chamou é algo muito árduo. É algo muito árduo. Eu não sei como eu vou lidar com o meu chamado. Eu creio que o Senhor vai preparar. Ele prepara antes. Ele vai me preparar. Então, eu preciso estar lapidada, preparada para quando isso chegar nas minhas mãos. Eu saber como vou agir. Como é que eu vou agir nessa situação? Certo? Amém. Então, no 8, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás. Olha o que eu estava falando, nem li a palavra toda, e o Senhor está confirmando tudo que eu estou aqui falando. Você vai ter que esperar 7 dias até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Olha como Deus é. Você está entendendo? É o Senhor que vai orquestrar tudo. Não é Ele que vai preparar o holocausto e vai fazer da vontade dele, não. Aqui Samuel está dizendo a ele: eu vou ter contigo, você vai esperar. Você vai esperar que eu venha ter contigo. E eu, homem de Deus, é que vou declarar o que você vai ter que fazer.
Então, aqui Samuel está dando uma ordem bem clara de Deus. Você está vendo que tem coisas que nós temos que esperar. Não é da sua maneira, não é da sua forma. Deus, ele vai saber como vai conduzir as coisas. Se você está embaixo das mãos de Deus, aguarde Deus fazer e conduzir da forma dele. Amém? Saul entre os profetas, e sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Todos os sinais que o homem de Deus falou aconteceu. E chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso? Que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O que foi que aconteceu? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios. Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. E perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E respondeu Saul ao seu tio: informou-nos que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou, não falou nada. Agiu aqui como Samuel havia te dito. Ele viu que nem ao moço Samuel quis que desse a entender ao moço que ele tinha sido escolhido. Então, Saul aqui entende que é algo dele e de Deus. Até que as coisas aconteçam, você vai permanecer em silêncio. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não pode sair falando aos quatro cantos. Ah, é por causa de inveja, é por causa de olho grosso, é por causa... Não, eu não acredito em nada disso. Eu sei que muitas pessoas acreditam, eu sei que existe. Mas eu não acredito, porque eu não acredito em algo vulnerável diante de Deus. Vamos dizer assim, Deus tem uma bênção na minha vida. Aí, Carla chega e bota um olho naquela bênção que é minha. Carla tem mais poder que Deus? Não. Não tem mais poder que Deus. Ninguém tem mais poder. Quer dizer, um olho vai ter mais poder que o seu Deus Todo-Poderoso para agir na sua vida. Então, eu não acredito em nada de olho grosso, nem de nada disso aí. Eu não acredito em nada, porque o meu Deus, eu não sei o seu, mas o Deus que eu sirvo, ele é maior do que tudo e todas as coisas. Mas se trata de prudência. Não aconteceu ainda. O que está para acontecer, algo grandioso, não aconteceu. Você está aguardando. Para que você vai ficar falando? Se é entre você e Deus, você fez um acordo com o Senhor. Você fez um voto com o Senhor. Um exemplo, Ana fez um voto em relação a Samuel. Para que ela vai sair? Ó, fiz um voto com Deus, viu? Deus vai realizar. Deus vai... Não. A fé dela é com ela e Deus. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber do voto que ela fez. A fé dela foi entre ela e Deus. A certeza ela tinha no coração dela.
todos iam ver quando a barriga, começasse a crescer. Então tem gente que só precisa saber das suas vitórias, do que Deus vai fazer na sua vida quando a barriga começar a crescer. Entende? É isso. É sobre isso. Tem pessoas que não precisam saber do seu voto, do que você tem com o Senhor. Pra quê? Pra que sair falando para Deus e o mundo? Se é entre você e Deus. Para mim é sobre isso. O Senhor não realizou ainda. Para que eu vou ficar falando? Deixa o Senhor realizar. Quando o Senhor fizer, todos vão saber. Amém? Saul, escolhido rei, convocou Samuel ao povo, ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir Israel do Egito, livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, pondo-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares, tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel, todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo direito do rei. Escreveu no livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa em Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Olha só, aqui tiraram sorte, né? Segundo eu já vi, eu não sei se é isso, eu já vi nessas novelas, né, da Record, que eles colocavam as pessoas em roda e atirava o arco para cima. E quando a flecha descia, caía exatamente onde o Senhor escolhera, né? Quem o Senhor escolheu. Então foi escolhido, colocaram os líderes de todas as tribos, aí foi escolhido a tribo de Benjamim, depois foi escolhido todos os principais da casa e foi escolhido Saul. Só que na hora que caiu em Saul, Saul viu que caiu, se escondeu. E aí, no que ele se escondeu, foi procurar, porque, como eu falei aqui, muitas das vezes, você sente o peso da responsabilidade. Quando você é escolhido para algo que o Senhor te separa, você fica com medo. Você quer fugir. Você quer fugir, você quer se separar, você quer sair de cena, né? Você quer sair de cena, você não quer aquela responsabilidade, aquele peso para você. Só que não é você que vai fazer. Foi isso que outro dia eu disse, uma amiga minha foi escolhida a diaconisa, e ela disse para mim, depois de umas 2 semanas: Cris, eu posso entregar esse cargo?
Eu disse assim, uma vez que o Senhor desceu o óleo pela sua cabeça, você não tem. Uma vez diaconisa, você vai ser diaconisa. Agora, se o Senhor te separar para outro cargo, você será outro cargo. Mas você não tem como. Você foi ungida diaconisa será. Então, não tem como você devolver. Agora, você está com medo. Isso é normal. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. Aconteceu com outras pessoas que foram separadas. Você sente o peso da responsabilidade de estar intercedendo pelo povo, de estar ali na posição, ajudando na obra do Senhor. Você sente que você é muito pequena para algo tão grande. Só que não é nós que vamos fazer. Quando o Senhor nos escolhe, é Ele que vai nos preparar. É Ele que vai forjar o nosso caráter. É Ele que vai dando o crescimento. É Ele que vai dar sustento a esse ministério. Não é sobre você. É sobre Deus. E quem começa a boa obra é fiel para cumprir. É Ele que vai fazer. Não é você que vai dizer como vai ser, nem como vai deixar de ser. É Ele. Então não tenha medo. Tenha temor. Temor nós temos que ter sempre. Mas o Senhor é que dá o crescimento. O Senhor que vai te capacitar. Nós não somos capacitados. Quem nos capacita é o Senhor. E aí ela ficou mais em paz, né? Quando eu conversei com ela e expliquei que o Senhor ia capacitar ela. Então, aqui Saul foge porque, de fato, a gente fica com medo, né? Mas uns, você vê que quando ele é escolhido, uns clamam e declaram, viva o rei. E outros, filhos de Belial, filhos da desobediência, que com certeza quando pediram rei, ele já tinha alguém, já separado, que eles acharam que ia ser essa pessoa. Quando Saul é escolhido, que eles nem conhecem quem é, aí eles ficam revoltados dizendo, e esse homem vai poder fazer alguma coisa por nós, nos livrar? Mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo você sendo escolhido por Deus, vai ter pessoas que são a favor, mas vai ter pessoas que são contra. Você tá vendo que até nessa época passam por isso? Porque às vezes você fica, eu fui escolhida, mas me olharam torto. Eu fui escolhida, mas há muita crítica. Eu não queria porque o pessoal tá me olhando assim, porque o pessoal ficou chateado. Isso acontecia desde aquela época. Uns vão dizer, viva o rei. Outros vão dizer, quem é ele? Vai fazer o que aqui por nós? E não é ele mesmo, é Deus que vai fazer. Não é você, é Deus que vai falar por você. Aqui na história a gente vai ver que começa muito bonito, mas Saul se perde. O que a gente precisa tomar cuidado é para não errar como Saul. Não se perder. Continuar Deus falar de nós. Continuar Deus nos capacitar. Deixar Deus nos capacitar. Continuar deixar Deus agir. E não a gente agir por conta própria. Então, quando a gente tem um chamado, a gente tem que deixar que o Senhor, Ele vá à nossa frente. Ele que vai responder por nós. É Ele que vai entrar em nossa defesa. É Ele que vai nos justificar. Pode se levantar quem for. Mas se Deus é contigo, descanse seu coração. Amém. E até aqui nos ajudou o Senhor. Para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor falou grandemente essa manhã aos nossos corações. Eu estou falando de escolha ministerial, mas
Isso é em tudo na sua vida. Às vezes não, Deus te escolhe. E você acha que a responsabilidade de ser cristã, de estar em Cristo, é algo muito grande. É algo que que você não vai conseguir administrar. Muitas pessoas já entraram na casa do Senhor e saíram. E acha que hoje não é mais capaz de estar, se preocupa com as críticas, se preocupa o que as pessoas vão pensar, se preocupa também com si próprio de não ser capaz de continuar, uma vez que lá atrás já caiu, tem medo de se levantar e cair novamente. E eu quero te dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E quem vai operar na sua vida é o Senhor. Realmente, de nós não podemos nada. De nós somos miseráveis. Mas quando você chama o Senhor e diz, olha, eu quero que hoje o Senhor conduza a minha vida. E assim Ele fará. Então, aqui não se tratou só de escolha ministerial. Aqui se trata também da sua alma. De você se voltar para o Senhor e deixar que o Senhor faça a obra. Deixe quem quiser criticar. Deixe quem quiser falar. Fique com a verdade que Deus tem ao seu respeito. E se levante diante de Deus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Deus, obrigada por mais esse devocional. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada por mais o fôlego de vida que o Senhor tem soprado mais essa manhã. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não se ausenta. O Senhor tem um zelo tão grande das nossas vidas. O Senhor tem um amor tão grande. O Senhor não desiste de nós. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada porque, mesmo a gente sendo miserável, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos levanta. Eu só tenho que te agradecer e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluia. Obrigada por mais um dia. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Ficam com Deus.